caros irmãos e irmãs de Ideal Espírita, senhoras, senhores presentes na noite de hoje. Inicialmente queremos agradecer o convite que nos foi feito para estarmos juntos na 48ª Jormesp, que 48 anos é uma grande jornada. E o que nós desejamos nesta noite é que possamos ser um elo desta belíssima corrente que tem suas dimensões que nós nem podemos avaliar. Que nós possamos nesta noite estar em sintonia com os mentores, construtores de toda essa ideia, deste evento tão importante e tão zelosamente construído e organizado. Inicialmente, queremos dizer que trazemos um abraço de todos os que fazem o movimento espírita lá em Patos, especialmente a União Espírita Cristã, que nós fazemos parte daquela instituição. Então, o tema proposto na noite de hoje é autodescobrimento, uma busca interior. E este tema, eu nem perguntei se foi proposital, mas é um dos temas, um título de um dos livros de Joana de Ângeles, que é considerado a série psicológica. Embora alguns digam que consideram todos os livros dela, livros da série psicológica, mas foram organizadas algumas obras mais objetivamente, e autodescobrimento, uma busca interior, é um desses livros. E eu espero que hoje à noite, nessa nossa breve conversa, quem não o conhece, quem não conhece essa obra, quem não conhece esse trabalho tão grandioso do Espírito Joana de Ângeles com a psicografia de Divaldo Franco, possam conhecer. Autodescobrir-se é um grande desafio. E eu lembro na minha juventude, quando nós estávamos falando das viagens espaciais, eu lia Joana de Ângeles dizendo que nós precisávamos fazer a jornada mais difícil, que não era a jornada para ir à Lua ou para os outros planetas, mas era a jornada ou a viagem para dentro de nós mesmos. E eu naquele período dizia, como é que ela pode dizer que isso não é importante, empolgada com toda essa questão, espacial, de naves, de foguetes, astronautas. E hoje eu paro e penso, meu Deus, tão difícil foi fazer todo esse conhecimento que levou o ser humano para ir para outros, sair para o espaço. E como deve ser realmente difícil fazer essa viagem para nós próprios. E ela já nos dizia isso. Porque a gente tende, essa viagem tão importante, a gente tende a fugir. E eu quero dizer que Divaldo Pereira Franco, já preocupado com a continuidade desse trabalho do Espírito Joana de Ângeles, porque nós muitas vezes sentimos os livros difíceis, porque traz alguns termos que não estamos habituados. Ele convidou um grupo de 4 companheiros da área de psicologia espíritas para que pudessem dar um suporte a esse trabalho, um suporte básico para que a gente possa compreender melhor o trabalho dela. E esses companheiros são Cláudio Sinotti, do Rio Grande do Sul, Gelson e Iris, que são lá da Bahia mesmo, e Marlon Reikdal, que é do Paraná. E eles produziram um primeiro livro básico, que é Refletindo a Alma, com um conhecimento básico sobre os termos que Joana usa, e posteriormente publicaram esse segundo, Espelhos da Alma, que eu trago, porque pode ser que a gente, que geralmente não temos tanta vivência com esses termos. E eles fizeram um pouco mais, Nós temos um curso
sob a direção de Marlon Reikdal, que é Conhece-te a ti mesmo. E é um curso de introdução ao estudo das obras de Joana de Ângeles. Lá na União Espírita Cristã, é um curso de 2 anos. Nós terminamos o primeiro grupo, o segundo grupo está terminando o primeiro ano, agora em novembro. Nós terminamos a primeira etapa de 1 ano e já recomeçamos a segunda de imediato. Dito isto, né, nós vamos lembrar de uma história que Joana traz no livro Garimpo de Amor, que é um fato verídico, né, ocorrido no Oriente, em que há muitas décadas atrás, porque inclusive ela não coloca datas, a gente que foi depois buscar mais informações, há muitas décadas atrás, né, nas grandes planícies do Líbano, havia um fazendeiro que se considerava uma pessoa muito feliz. E ele dizia que quem tinha trabalho, que tinha terras para trabalhar e que tinha uma família constituída, podia se considerar um homem feliz. Ele era um homem feliz. E assim ia encaminhando a sua vida, criando gado, que era um hábito daquela época, né, em sua propriedade. E certa feita, um viajante, que também era considerado um sacerdote, pela sabedoria que ele tinha, hospedou-se em sua casa, nessa sua viagem, e durante a noite começaram a conversar. E ao conversar, este viajante lhes falou de uma pedra belíssima, que essa pedra parecia que reunia 1000 sóis nela mesma. E perguntou a ele se ele não conhecia o diamante, e ele disse: nunca ouvi falar. Ele disse: mas como pode? Você precisa conhecer o diamante. É uma pedra maravilhosa. E dizem que nessas regiões existe diamante. E dessa conversa, né, o viajante prosseguiu sua viagem, e aquele fazendeiro ficou curioso, pensando no diamante, pensando naquela pedra que parecia que tinha 1000 sóis. E ele olhava todo aquele ambiente em que ele vivia e dizia: existe algo mais belo do que tudo isso que eu conheço. E perdeu a paz. E tomou uma séria decisão. Vendeu a sua propriedade, metade deixou com sua esposa e filhos, e a outra metade era o recurso que ele precisava empreender para ir à procura dos diamantes. E assim o fez. Despede-se da família e sai em jornada para encontrar minas de diamantes que afirmavam que existiam naquelas regiões. E foi, e buscando, e conta-se que a própria família perdeu o contato com ele. Avalia-se que cerca de 10 anos depois, nessa busca, nos desgastes da viagem, ele vem a desencarnar, e sua família passa a morar com parentes e retomar a vida. Quando, décadas depois, aquele mesmo viajante volta àquelas terras e pede abrigo, porque lembrava que já havia passado por lá. E conversando com o novo proprietário, né, vem a saber que o antigo proprietário foi embora, soube da história. E naquela noite em que ele estava hospedado, naquela casa, ele observa que em cima da lareira haviam algumas pedras colocadas para enfeitar, talvez. E ele percebe que na rachadura de uma daquelas pedras, a luz do fogo batia e ela resplendia de muitas cores. E ele questiona ao atual proprietário daquela fazenda: onde você encontrou essas pedras? Aí ele disse: essas pedras estão ali num córrego que meus animais passam, né, para beber água, e eu achei bonita e coloquei aqui. Ele disse: me leve lá. Quando ele chega, descobre uma mina
de diamantes que existiam naquela propriedade. E hoje em dia, né, a própria Joana vai dizer que dos diamantes daquela mina, muitos reis enfeitaram a sua coroa. Mas o que ela vai dizer é que nós muitas vezes nos assemelhamos a este proprietário daquela terra, que a mina grandiosa estava nas terras dele, e ele saiu em busca e nunca encontrou. Que nós muitas vezes nos assemelhamos a ele, porque nós saímos em busca de coisas externas, em busca de um tesouro que está a alhures, enquanto em nós próprios está a grande mina que nós precisamos identificar. E cada passo desse livro, cada capítulo, ela vai nos falar de um garimpo diferente. Mas antes de nos falar em garimpar, ela nos fala, né, da grande importância desse autodescobrimento, que é esse garimpar interno, que é reconhecer que existem em nós potencialidades inimagináveis, mas se faz necessário essa viagem interior, conforme, né, o próprio título da palestra assim o afirma. Nessa viagem interior, nós temos, como foi muito bem lembrado agora por Dona Giselda, o apoio da doutrina dos Espíritos, que vai nos dizer que nós somos espíritos imortais, em evolução, que esta encarnação é uma das tantas que nós já tivemos e que nós ainda teremos nessa grande tarefa de autoburilamento. Então a doutrina dos Espíritos, né, nas suas obras básicas, nos seus princípios básicos, vai nos trazer um outro ponto de vista, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem, o ponto de vista. É esse um dos esforços que precisamos fazer, é trabalhar o nosso ponto de vista, para podermos começar a ver as coisas de um outro ângulo. Quando a gente estuda a física básica, a gente aprende a questão do referencial. Se nós estamos num ponto ou noutro, nós temos visões diferentes. A doutrina espírita nos dá o referencial da imortalidade, nos dá o referencial da reencarnação. E é a partir desse referencial, destes referenciais, incluindo a evolução, de que nós, né, estamos em evolução, em processo de desenvolver a nossa consciência, ela vai nos dar uma outra forma de ver o mundo, os desafios, as oportunidades. O próprio Allan Kardec disse que um dos conselhos que foi dado a ele, e está em obras póstumas, foi que ele iria enfrentar muitos desafios nesse processo de codificação, de organização da doutrina dos Espíritos, mas que ele tivesse muita fé, que ele começasse a ver tudo com os olhos do Espírito, com os olhos pautados na imortalidade. E ele vai escrever em obras póstumas dizendo, realmente, tudo que o Espírito de verdade afirmou que eu iria enfrentar de dificuldades, eu enfrentei. As dificuldades que mais me doeram não foram as que vieram de fora, foram as que vieram do próprio grupo espírita, dos meus irmãos espíritas. E essas dificuldades e essas dores foram as maiores. Porém, conforme me foi aconselhado, eu procurei ver as coisas mais de cima, mais do alto. E quando a gente começa a olhar de uma visão mais ampliada, aquelas pedras que poderiam ser um grande obstáculo para a gente continuar, são pequenas
pedrinhas que apenas nos causam algum mal-estar. Então, a doutrina espírita nos fortalece por nos dar um ponto de vista nessa outra lógica. Esse é o primeiro desafio de nossa jornada, a compreensão da doutrina por essas bases. É claro que não é fácil. É claro que racionalmente nós podemos conhecer muito, mas é necessário conhecer também emocionalmente. É isso que o trabalho do conhecer-se a si mesmo vai nos propiciar. Vai nos dizer que os conceitos começam por aqui, precisam migrar para o sentimento e se transformar em ação. Isso a gente brinca muito, às vezes, nos nossos encontros. Vem para cá, precisa ser significado, precisa ser saboreado, precisa ser pensado, precisa dar o tempo e se transformar em ação. Às vezes a gente está com a cabeça enorme de muitos conceitos, mas ainda não fez o trajeto para o campo do sentimento, sentir a mensagem, sentir o que é o ser um espírito reencarnado, sentir o que é o ser um espírito imortal, e assim por diante, né? Essa é a jornada. E no ponto de vista espírita, eu preciso trazer um ponto muito importante, porque é um dos pontos que Joana de Ângeles vai bater. A doutrina vai trabalhar o de onde viemos, para onde vamos, né? Quem somos nós? Ela trabalha essas três grandes dúvidas. E nós temos nessas dúvidas as concepções que nós temos de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, no primeiro capítulo, nós já vamos ver aquelas concepções, né? Aquela concepção inicial que nós tínhamos, que ainda existe, né? Em alguns grupamentos humanos e talvez até em nós mesmos. Aquela ideia do Deus Senhor dos Exércitos, né? Aquela ideia de um Deus duro e implacável, que era necessário naquele período de evolução. Depois, Jesus vai nos trazer uma outra ideia de Deus, que segundo Hermínio Miranda, é a originalidade do seu ensinamento. A originalidade do ensinamento de Jesus é trazer a concepção de Deus como um pai, porque isso não existia segundo ele. Não existia essa concepção de um Deus Pai, existia o Deus carrasco, o Deus duro, o Deus para ser temido, e Jesus traz o Pai Nosso, né? E alguns dizem, né, que ele nem dizia pai, era paizinho, né? Aquela coisa muito do sentimento, do coração. E a doutrina espírita vai nos trazer uma ideia que vai abranger um pouco mais. Que é a ideia do Deus cósmico, da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas, do Criador das leis, de parte das leis que inclusive estão na terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais, são as leis que nós precisamos ir entendendo e conhecendo. E nessa ideia do Deus cósmico, é uma ideia de um Deus, como eu já disse, que criou as leis e que compreende o nosso estágio evolutivo em que nos encontramos. Não se vai exigir de uma criança de 11 anos, de uma criança normal, né, de 11 anos, que ela tenha um conhecimento de alguém que está cursando o último ano de engenharia, por exemplo. Só se pode exigir de cada um de nós o que o nosso nível evolutivo assim o permite. E essa vai sendo a compreensão nossa de espíritos em evolução, adquirindo a consciência. Nós temos um escritor não espírita, que ele diz que o ser humano é natureza que se tornou consciente. Eu acho muito bonito essa colocação dele.
O ser humano é natureza que se tornou consciente, porque ele está nos fazendo uma linha, né, uma ligação de nós próprios com tudo que existe. E ele está falando do ponto de vista físico, obviamente. Mas Joana de Ângeles vai nos falar dessa jornada de consciência, que a gente vai fazer como espíritos que somos. E essa jornada de consciência vai sendo desenvolvida em cada processo evolutivo nosso, e ela vai nos dizer, tomando, né, nos tornando, vamos dizer assim, senhores de nós próprios, de quem nós somos. Nessa ideia do Deus cósmico, né, no livro dos Espíritos vai nos dizer que tudo se encadeia na natureza por elos que ainda não podeis compreender. E a doutrina espírita tem uma tarefa muito grande. Esta, mais uma, é de nos fazer perceber que somos elos de uma grande cadeia universal. Nós somos espíritos em evolução, que adquirimos a nossa individualidade e a nossa consciência. E nesse processo de adquirirmos consciência, responsabilidade, nós somos chamados a sermos cuidadores da natureza. Nós somos chamados para este papel de sermos co-criadores em plano menor, conforme o Espírito Emmanuel nos disse. E nesse processo de tomada de consciência, eu encontrei no mundo maior, pelo Espírito André Luiz, a seguinte observação: o Senhor todo misericordioso nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes, e que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e remir. Somos todos irmãos suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Eu acho que nós teríamos muito que pensar sobre esta frase que encontramos no mundo maior. A verdadeira liberdade é a que nasce na perfeita obediência às leis divinas. Mas a verdadeira liberdade também significa a felicidade. É nós compreendermos as leis divinas e estarmos em harmonia com ela. Quando nós nos desviamos das leis divinas, aí vêm as lições necessárias para que nós nos reajustemos. Portanto, na compreensão do Deus cósmico, nós vamos compreender de que toda a lei de evolução busca nos trazer a compreensão das leis divinas. E quando nós somos assaltados, muitas vezes, pelo sofrimento, por algumas dificuldades, é a forma de nos trazer novamente ao eixo, que é o eixo condutor da felicidade que já está em nós. Muitas vezes a felicidade está aqui agora, junto de nós, mas a gente não se apercebe, porque estamos feito garimpeiro do início da nossa conversa, lá fora, buscando a pedra preciosa, e ela já está conosco, até rachadinha assim, né? Com a rachadurazinha para a gente começar a perceber a grande beleza dela. É essa a nossa jornada da atual encarnação para que nós comecemos. E ele vai dizer, só o amor vai ter esse poder. E vamos encontrar em autodescobrimento Joana dizendo que quando vamos sair do instinto, o primeiro passo de aprendizado é do amor. Aí ela vai dizer inicialmente aquele amor grosseiro, ela diz assim, aselvajado. Aí a gente vai saindo um pouco para um amor de cobrança, e aí a gente vai trabalhando, mas a saída do instinto a gente já começa a experienciar
esse amor, porque Ele é o que tem a condição de nos promover o processo evolutivo, porque as leis de Deus se chamam amor. Só que a gente está aprendendo, né? A gente ainda está mais perto do começo do que do fim. É entender esse amor que vai ser capaz de nos gerar a felicidade e a libertação que nós buscamos. Mas essa frase não para aí. Ela ainda vai nos dizer, num gesto de profunda humildade, de que somos todos irmãos, suscetíveis das mesmas quedas e filhos do mesmo Pai. Olha a lei da solidariedade, que não é só o elo evolutivo de nós para com o universo, é o elo evolutivo de nós para com os outros, nos trazendo irmãos suscetíveis das mesmas quedas, nos colocando todos juntos no mesmo patamar de aprendizado e juntos, às vezes tem uma dificuldade, manco da perna, aí o outro tem um problema no braço, aí um se apoia no outro e vai caminhando. Mas todos somos irmãos no mesmo nível evolutivo. Poucos são os missionários. E quando nós encontrarmos missionários, oremos muito por eles, porque tão grande é a missão, tão grandes são os desafios para a queda. E muitas vezes nós temos tarefas, abraçamos tarefas muito grandes e precisamos muito do amparo espiritual no mundo maior. E eu trago Joana ainda nos dizendo: tudo no universo se encontra mergulhado em vibrações e ondas que procedem do poder criador. Portanto, toda essa lei de sintonia no universo, de nós para com os outros, imersos em Deus. Para que possamos compreender nisso tudo a proposta de Joana sobre a própria ideia do reino de Deus que Jesus já havia dito, porque quando ele trouxe termos, que tinha muito a ver com as preocupações da época, e na época de Jesus o que é que nós tínhamos? Senhores feudais que eram chamados de reis, proprietários de muitas terras, e ele vem propor o reino de Deus, que era um tema muito fácil para se entender. Todos buscavam um rei que fosse bondoso, que fosse compreensivo, e Jesus vai trazer a proposta desse reino. Mas a proposta do reino de Jesus era uma proposta de um reino de Deus interior, não era? Enquanto Jesus estava falando do reino de Deus lá fora, esperando um reino lá fora, o que era que Jesus dizia? Com quem foi que Jesus disse que não importava se adorava a Deus aqui ou ali, porque o importante era adorar a Deus no coração? Quando foi que Jesus disse isso? Qual foi o diálogo que Jesus trouxe? Um reino de Deus dentro de nós. Vocês lembram? Quem poderia ajudar? Estou ouvindo, com a samaritana. Quando ele conversa com a samaritana, vocês percebem que as coisas estão, a gente pensa o reino lá, aí Jesus diz, faz uma ligação conosco, dizendo: olha, vocês vão achar o reino de Deus dentro de vocês. Que coisa difícil é essa? Mas o que a gente entende é que depois de Jesus ficou mais fácil, Porque depois de Jesus, para nós ocidentais, nós já temos uma referência. Nós já temos a mensagem, nós já temos o guia e o modelo. Fica mais fácil, porque a gente precisa
precisa de experiências externas para depois poder trazer para nós. A gente precisa trazer o conceito muitas vezes para a mente, para depois trazer para a compreensão mais profunda. E aí nós tivemos Jesus, trazendo essa compreensão. Aí quando a gente pensa nesse Pai, né, porque Jesus trouxe a ideia de um Deus Pai, e esse Pai que está reinando dentro de nós. Deixa eu ver. Isso foi o que eu disse. Aí é necessário fazer essa construção do reino de Deus dentro de nós. É a proposta de Joana. Aí a gente vai vendo e vai percebendo que as coisas estão mais conectadas do que pensamos. Vamos pensar na lei de solidariedade, no universo, elos, a energia divina junto de todos nós, e começamos a encontrar Deus dentro de nós próprios, chamando-nos para essa descoberta. E para o trabalho dessa descoberta, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito Verdade qual o meio mais prático e eficaz. Ficou ruim, né? Não dá para vocês lerem, mas eu vou ler. Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de melhorar-se nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta é: um sábio da antiguidade já te disse, já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Para a gente conseguir já melhorar-se nessa vida e de resistir à atração do mal. Quando Allan Kardec traz o conceito do verdadeiro espírita, qual foi o conceito que ele trouxe? Se reconhece o verdadeiro espírita, deu para ouvir aí atrás? Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações. A gente está com o que precisamos atingir e já estamos aqui com o remédio. Perceberam? Conhece-te a ti mesmo. Para a gente conseguir se melhorar nesta vida e de resistir, estão percebendo a grande afinidade que há entre o conceito, a ideia do verdadeiro espírita, que é esse que está em transformação, que está em esforço para se melhorar, e a questão 919 nos dizendo, conhece-te a ti mesmo. Percebam a conexão. Pois é. E nessa conexão do conhecer-se, a gente vai trazer um pouco mais, quando a gente cita o sábio aqui, o que dizem, né? Que foi Sócrates que, né, chamava para o conhecer-se a si mesmo, chamando que era um parto, que a gente precisava fazer o parto do conhecer-se para esse nascer. Mas a frase é o que diz, é que tinha um pouco mais. Olha mesmo, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então observa que nesse processo de entendimento de mim mesmo, eu conseguirei entender o que me cerca. Nessa jornada para mim mesmo, é uma jornada para entender todo o outro. Perceberam? Vocês perceberam que vai havendo uma conexão que a gente talvez não teve a oportunidade de em outro momento relacionar. Percebam que fizemos uma série de conexões nesta noite. E aí a gente vai percebendo que não tem muito como fugir. Se a gente quer começar a entrar na lógica do espírita, né, daquele que está no esforço, o trabalho é pelo conhecer-se.
Então é preciso assumir a direção, né? Escolhi isso aqui, não foi à toa. É preciso assumir nossa direção. É preciso começar essa jornada. Assumir essa direção é dizer: eu vou agora olhar para mim. Vou me conhecer. Vou conhecer que terreno eu sou feito. Porque se a gente fosse pegar a parábola do semeador, e que tem vários terrenos, né? Desde um terreno duro a um terreno raso, ao terreno raso e pedregoso, a um terreno que talvez ele fosse até bom, mas tinha muitos espinheiros, e até o terreno fértil, né? Como será que está o nosso terreno íntimo? O que é que eu preciso começar a trabalhar para que eu possa permitir que a semente, vamos dizer assim, que é a semente de Deus, que é o reino de Deus, que é a essência de Deus que está aqui em mim, ela possa desabrochar. Esse eu trouxe de André Luiz, porque nesse desabrochar, ele vai dizer, olha, está na introdução do Nosso Lar. No capítulo 1 de Nosso Lar, acho que é mais ou menos aí. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Não basta reencarnar. Não basta ter uma encarnação de 70 anos. Eu estou me iluminando. Estou me iluminando. Ele está dizendo, olha, só permutar, só nascer, viver, reproduzir-se, relacionar-se de formas diversas, desencarnar, não significa que eu estou me iluminando. Olha mesmo. Porque a troca de vestidos nada tem a ver com a solução dos problemas mais profundos do nosso ser. É preciso tomar a direção. É preciso decidir-se. O processo de conhecer-se, de melhorar-se, não quer dizer se eu acordo todo dia, às vezes faço uma prece maquinal e tento viver uma vida mais ou menos, estou resolvendo os problemas profundos. É necessário assumir a direção. E o Espírito Joana de Ângeles vai nos dizendo, ao longo do autodescobrimento, em vários pontos, era para eu ter até separado, mas em vários pontos ela vai nos dizendo, olha, vamos por aqui, mas ela vai nos dizendo, além de ser a jornada mais desafiadora de nossa encarnação, ela vai dizer que ela, sabe por quê? Porque a gente vai olhar para muita coisa que a gente não quer olhar, que a gente coloca embaixo do tapete, coisas que a gente aponta para o outro, mas que, se a gente olhar, tem muito em nós, e isso incomoda. E olha, ela vai dizer que a experiência de autodescobrimento vai faculta-lhe identificar os limites e as dependências. Isso é muito importante, saber os limites. Até onde eu posso ir, até onde aquilo é algo que eu ainda não tenho condições de experienciar, que eu ainda sou frágil para estar naquele terreno. Esse é meu limite. Quais são minhas dependências? As aspirações verdadeiras e as falsas. Os embustes do ego e as imposturas da ilusão. É a gente começar a tirar, a desiludir-se. Que é muito bom, né? Tirar as ilusões. Tirando, é pouquinho, é de pouquinho. A gente é como, eu uso muito o termo, é como uma cebola que a gente vai tirando a casquinha. Tira uma casquinha, depois vai tirando a outra aos poucos. Nesse processo, que eu trouxe uma figura que dá uma ideia de renascimento. E aí o que ela vai dizer?
para começar, em vários momentos ela vai nos dizer, é necessário que, para eu começar esse processo, alguns requisitos. Um deles é insatisfação. Para que eu possa começar a jornada de autodescobrimento, é preciso que eu tenha alguns requisitos, que eu esteja insatisfeito. E eu pergunto a vocês aqui, que estão silenciosamente dialogando comigo, quando Jesus veio, ele veio para os que estavam satisfeitos? Ele veio para os que estavam muito bem, obrigado? Não. O Sermão do Monte é uma prova. É uma prova que ele chamou os que estavam insatisfeitos. O que estavam em sofrimento, alguns. Mas é necessário que exista a crise. Como dizia Sócrates, é necessário que haja a dor do parto, que seja o novo. Porque se eu estou muito bem, obrigado, porque se está bem, por que eu vou mexer no que está bem? É necessário um incômodo. E é interessante perceberam como nós, como sociedade, como nós estamos incomodados, né? Como nós estamos nesse processo, né? De um processo de conflito muito forte. Aí vamos pensar se não é também um chamamento para essa jornada. O primeiro é insatisfação pelo que se é, ou se possui, ou como se encontra. O desejo sincero de mudança. Estou insatisfeito, não dá mais. Essa roupa que me serviu até hoje, né, como dizia Fernando Pessoa, não está me servindo mais. Esses hábitos, esses conceitos, essa forma de agir, esse meu estilo de viver, deu certo até agora, não dá mais. Pense que coragem de dizer, olha, isso até agora era assim, não dá mais, eu vi que não dá. Isso se ajustou até um certo momento, agora eu preciso dar o outro passo. Quando eu vejo esse desejo sincero de mudança, eu não deixo de lembrar de vocês a figura de Paulo de Tarso, né? Que foi quem fez aquele processo, que foi um processo assim, de acordar brusco, mas que depois foram 3 anos no deserto, depois 3 anos trabalhando em Tarso, né? Pensem que eu faço as contas de 6 anos. Eu não faço a conta só dos 3, não. Eu faço a conta, né, do período que a gente chama a conversão de Paulo, né, a partir de Damasco. Eu conto todo esse período de retrabalhar-se, e vocês sabem, né, que ainda ele, né, lidava muito, como ele dizia, com o homem velho. Mas é essa coragem, essa necessidade, né, de fazer a mudança, de se munir do que precisa. Persistência no tentame. Eu quero mudar, mas eu preciso persistir. Eu preciso ter disposição para aceitar-me, para aceitar-se e vencer-se, e capacidade para crescer emocionalmente. Então Joana diz, para começar é preciso isso. E essa coragem, né, de prosseguir no tentame. E ela vai continuar a dizer que nesse processo é necessário essa coragem para a gente digerir os próprios problemas, por uma autoanálise muito honesta, que no próprio Livro dos Espíritos também nos foi aconselhado pelo Espírito Santo Agostinho. Fazer avaliação diária. No processo de autoconhecimento, a primeira lição é a avaliação diária. Passar em revista o dia. O que eu fiz de bom, o que eu fiz que eu posso me envergonhar. Se eu magoei alguém, o que eu devo, né? Ter a oportunidade de me retratar.
Porém, o orgulho muitas vezes dificulta que a gente perceba, e a gente sempre vai justificar e sempre apontando para o outro. E aí a gente vai fazendo todo esse questionamento. No trabalho, no curso de autoconhecimento, aconselha-se que vá tomando nota. Depois a gente se habitua. Durante o dia a gente já está com o vigiar aceso, a gente já vai percebendo na hora, né? Mas não é só perceber os pontos negativos, os positivos, o que eu fiz de positivo neste dia. Será que eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito? E o que eu posso fazer melhor para amanhã? Quando eu acordo, qual era o objetivo do meu dia? Eu consegui cumprir? E aí a gente vai fazendo essas perguntas. Percebam que era a técnica de Sócrates, perguntar. No trabalho de autoconhecimento, a gente vai perguntar para nós mesmos, né? Vamos fazendo essa pergunta. Então, ela vai nos dizer, inclusive, que não são poucos os males orgânicos que decorrem, né, de nossos problemas emocionais. E ela vai dar uma explicação muito boa. É tão interessante o livro Espírito. Eu acho que acontece com vocês também, não sei. Mas comigo é assim. Eu leio um livro, quando eu vou reler, tem coisas que eu... Puxa, ela disse isso, eu nem percebi. Mas o que ela vai trabalhar, o conceito de saúde e doença, nesse livro, que eu nunca tinha percebido. Na percepção de que nosso corpo é um conjunto energético. Para quem trabalha com passe sabe disso, nós somos um corpo físico, mas em nós há toda uma corrente energética. Nossos pensamentos, nossas emoções vão emanar para esta corrente energética que está nos alimentando. E se nós vibramos em desalinho, essa energia desorganizada vai gradualmente desorganizando o nosso cosmo orgânico. É o que ela vai trabalhar. E a perspectiva do autodescobrimento vai nos permitir que nós identifiquemos esses pontos, o ressentimento, a mágoa, as emanações de ódio, os desejos de vingança, né, que são coisas que a gente não gosta de olhar. Quando a gente percebe e diz, isso não sou eu, né? A gente diz, isso não sou eu, não. Não, o que eu fiz eu me desconheci. É porque na realidade, existem questões em nós que a gente realmente não quer olhar, porque nós próprios nos envergonhamos. Nós temos vergonha de nós próprios olharmos para questões que existem em nós. Avalie falar para alguém. Então, ela vai dizer que cada ser humano é uma incógnita a ser equacionada por ele próprio. Olha mesmo, não é uma incógnita para eu decifrar o outro. A gente é que vai se decifrar, se equacionar. Obviamente, não significa que não pode ter uma ajuda de uma terapia. Claro que pode. Mas nós somos uma incógnita para, né, nos equacionarmos. E nela, nós precisamos perceber que nós temos imperfeições, vícios morais, às vezes vícios físicos também, não é? A nossa sombra, conforme a ideia junguiana, nós temos uma sombra que nós procuramos às vezes não olhar para ela, mas é necessário olhar para essa sombra, para os pontos que eu percebo que eu preciso me trabalhar. E olha o que Joana vai dizer: conversar terna e bondosamente com as imperfeições morais, alterando-lhe o curso. Minha gente, vocês estão avaliando o que ela está dizendo? Quando eu percebo o meu desejo de vingança, eu não vou tratar-me com aspereza. Eu vou parar e dizer, Joedla, por quê? Você ainda sente essa necessidade? Por que você ainda sente esse desejo de vingar-se? E aí a gente vai ouvir as respostas, né? Tem que perguntar e fazer silêncio.
e deixar que as respostas venham para nós mesmos, sem censura. Olhar para elas, terna e bondosamente, e ela vai alterando o curso, porque agora eu olhei que existe um desejo em mim, que ele existia e mandava muitas vezes em mim sem eu perceber. E aí às vezes a gente vai e tem a oportunidade de ver o tamanho do nosso orgulho, e olha para ele e diz: por que você age assim comigo? Conversa como se fosse um ser fora de nós próprios. O que é que você quer me proteger com essa, com essa armadura? Por que será que está tão difícil eu me perceber que somos todos irmãos? Voltando para o que eu li ali, todos suscetíveis dos mesmos erros. Ou talvez erros diferentes, mas também suscetíveis de errar. Porque se assim não fosse, não estaríamos aqui, obviamente. E é isso que Joana vai dizer. Está em autodescobrimento, é só nesse. E aí eu não trouxe Joana, mas trouxe uma frase de Jung, que qualquer árvore que queira tocar os céus, precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Passei muito tempo pensando nisso. Porque todos nós, um dia seremos anjos, né? A gente diz: eita, eu vou ser espírito evoluído. Ah, vou ser um espírito de luz. Vou. Mas para eu chegar nessa luz, eu tenho que varar uma sombra. Eu lembro de uma palestra que eu escutei, aí disseram assim: é como uma floresta que tem uma fogueira no meio. E é noite. Você precisa varar a floresta, muitos trechos escuros, para chegar na luz que está lá no meio. Não tem como. Não tem como fugir de olhar para a nossa sombra para podermos atingir os céus. Conhecer-se, mas não num gesto como era feito antes, de se autoflagelar. E a gente tem essa tendência de se culpar profundamente, mas é essa a transformação. Não de se autoflagelar, mas de se entender como alguém em processo de aprendizado. E aí, eu conseguindo olhar para mim amorosamente, eu conseguirei olhar amorosamente para aqueles outros que convivem comigo, que vão ter suas dificuldades, que muitas vezes me ferem e me causam mal. É a partir do trabalho que eu faço comigo mesmo que eu conseguirei espraiar para o outro. Esta é uma das grandes lições do autoconhecimento. É que eu conseguirei fazer o bem ao outro, entender o outro, a partir dos mecanismos que eu uso para comigo mesmo. Porque é o que eu tenho, eu só posso dar do que eu tenho. Eu não posso, eu tenho que dizer os passos. E aí Joana vai nos dizer: revisão diária é o trabalho do autoconhecimento, o apoio em estudos, em leituras, em palestras, que nós temos um material vasto, um material maravilhoso. Por exemplo, desses 4 que eu li aqui, menino, tem material com gosto na internet. Muito material. Fora estudos sobre as obras de Joana. Meditação e visualização terapêutica. A meditação pelo momento de silêncio. Aquele silêncio que muitas vezes a gente não vai conseguir, mas não brigue com os pensamentos, deixa eles passarem. Aí eles vão passando, chega uma hora que a gente vai esvaziando, não é? E é nessa hora do silêncio que a gente vai encontrando com a nossa luz interior, com o nosso potencial, com a nossa força, com a nossa luz, com o que a gente precisa trabalhar também. Também a gente tem as visualizações terapêuticas, que Divaldo faz muito, a gente encontra na internet. O Evangelho no Lar, de forma diferente.
O Evangelho como forma de autoanálise. Quando eu leio o Evangelho, eu penso no que eu preciso trabalhar, o tema do Evangelho em mim. E aí é um estímulo para todos que fazem parte do Evangelho conosco, trazer para si também. É essa a forma do trabalho do autoconhecimento. Ela vai falar da necessidade da reciclagem do inconsciente, trazendo autossugestão positivas, né? A prece. Procurar alimentar nossa mente de estímulos positivos para que a gente possa fazer esse trabalho de reciclagem do inconsciente. E nesse trabalho que nós vamos fazendo com essa base na mensagem de amor. E que ela vai dizer nesse mesmo livro que o amor é vibração de Deus que perpassa em todas as coisas do universo. Perceberam? Perceberam que a energia que ela vai falar, que está em todo o universo, a energia divina, é a energia de amor. E aí esse amor vai se espraiar nas formas, porque ele vai se libertando do egoísmo, ele vai se apresentar em compaixão, em solidariedade, em compreensão. Compreensão porque nós vamos entender realmente quem somos. E ela vai dizer que a partir desse conhecimento, nasce então o homem pleno, que ruma para o infinito, imagem e semelhança de Deus. É no processo de autodescobrimento que vamos acessar o reino de Deus que está em nós. E nesse acesso gradativo, persistente, em muitas encarnações, não vai ser exatamente agora em poucos anos. Ela vai dizer que vai nascer esse homem pleno, que ruma para o infinito, imagem e semelhança de Deus, porque já compreende Deus, porque já compreende as leis de Deus. Deus cósmico, que nós passamos a compreender à luz da doutrina dos Espíritos. Não mais o Deus na ideia de punição, na ideia de castigos, mas o Deus que a doutrina espírita nos traz de aprendizagem e de amor, em que o aprendizado nosso vai se dar as várias lições necessárias para o nosso crescimento pelas experiências amorosas e pelas experiências dolorosas. São mecanismos de evolução, de crescimento para cada um de nós. E deste modo, tal qual aquele garimpeiro que saiu atordoado em busca daquela pedra que tinha 1000 sóis, que possamos procurar em nós essa pedra de 1000 sóis, de uma beleza inenarrável, que se encontra em nós mesmos. É a essência divina que há em nós mesmos. Mas para encontrar neste garimpo profundo, é necessário a coragem de autodescobrir-se, de penetrarmos-nos em nós mesmos amorosamente. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre. Agradecidos pela atenção, pelas emanações de amor que eu recebi de cada um de vocês enquanto eu estava falando. Muito obrigada. Vou muito bem reabastecida para Patos. Eu quero falar para você da alegria que vem do meu coração por te ver aqui cantando. Vem, veja através dos olhos meus a alegria
te ver assim contente. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.